Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto, mais uma semana que está iniciando. A gente vai analisar o mercado cripto hoje, vou trazer análise on-chain também para vocês, a gente vai dar uma olhadinha em toda essa lateralização que aconteceu aí nos últimos dias. Quinta-feira a gente teve uma queda ali relevante no preço e depois disso o preço não se mexeu. Vou falar para vocês qual que é a minha expectativa para essa próxima semana e a gente vai ver tudo isso através de dados também, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. Caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto é que vocês sabem a minha opinião, eu tenho uma opinião mais bullish desse movimento que está acontecendo dentro do mercado. Não acho que essa alta seja uma alta insustentável, na verdade estou vendo como uma alta extremamente saudável. Quando a gente olha para todas as métricas, a gente vê que a alta ela está sendo sustentável sim por um bom fundamento. E qual que seria esses bons fundamentos? A gente bateu uma região de capitulação, a gente tem os investidores de longo prazo acumulando e quando a gente olha para gráficos, por exemplo, como da usabilidade da rede, né? A gente quer entender como que tá a usabilidade. Esse gráfico que eu tô olhando aqui é um gráfico de novos endereços e aí aqui dentro eu tenho duas médias. A gente vai puxar o ciclo aqui, ó, de 2018, a gente tem duas médias aqui. A linha azul é a média anual de novos endereços ativos e a linha vermelha é a média de 30 dias. Se você olhar aqui, ó, essa linha mais alaranjada aqui no fundo, né, que varia bastante, é exatamente a diária. Como a diária tem muito ruído, a gente tira um pouco da diária, vai olhar mais essas médias de 30 dias, que é a vermelha, e a de um ano, que é a azul, só para entender o que está acontecendo. Olha só, quando a gente olha para essa movimentação que a gente está tendo agora dentro da blockchain, a gente está tendo uma utilização bem maior da rede comparado com o que a gente teve durante todo o bear market. A gente vê que está chegando novas pessoas a todo momento. E por que eu olho para esse tipo de análise? Para que eu quero saber se está chegando pessoas novas ou não dentro do mercado? Cara, oferta e demanda. Simplesmente isso. A gente só precisa saber dessas duas características para analisar qualquer ativo, oferta e demanda. E olhando para os dados on-chain, a gente consegue ver essa demanda pelo ativo aumentando. Porque se a gente olhar o patamar que nós estamos hoje aqui, tem mais demanda hoje pelo ativo, novos endereços ativos, maior do que a gente tinha lá no topo de complacência que a gente teve do ciclo. Olha só como que a linha vermelha ela está exatamente maior do que a gente esteve nesse período aqui de formação de topo do mercado, de formação de complacência. O real topo do mercado nos dados on-chain, quando a gente vê que os investidores saíram do jogo, quando a gente vê que bastante players realizaram lucro, foi exatamente nesse topo aqui. Se a gente olhar a partir desse topo, a gente vai ver que teve uma queda muito drástica nos novos endereços ativos. Isso mostra que a demanda pelo ativo, ela tinha saído do mercado nesse momento. Quando a gente bate o primeiro topo ali, as pessoas saem fora, não tem tanto interesse em entrar mais dentro daquele ativo. Pode ser porque acha que já está caro, pode ser porque o hype já está passando, pode ser porque quem tinha que entrar já entrou, não temos mais força para continuar trazendo novos usuários, beleza? E quando a gente olha para o que está acontecendo agora, desde o crash ali, ó, da FTX, a gente tem novos endereços ativos cada vez maior. Isso daqui é algo muito bom, é um sinal muito positivo, é um tipo de análise que eu chamo de saúde do movimento. Quando a gente olha esse tipo de gráfico, a gente está querendo entender se a saúde do movimento de alta está sendo validada. E sim, ela está sendo validada através dessa demanda que a gente está tendo pelo ativo, beleza? Então, vendo isso daí, a gente vê que está tendo demanda pelo ativo. A volatilidade, ela continua bem baixa, tá? Não é novidade para ninguém que a volatilidade está baixa, porque desde quinta-feira o preço não se move, não se movimenta. Simplesmente, a gente vai olhar ali para o curto prazo, vocês vão ver que a gente tem vários candles doji, candle que simplesmente vai para um lado, vai para o outro e no final ele fecha e abre praticamente na mesma região. Então a volatilidade ela continua muito baixa. A gente vai ter uma porrada no mercado em breve. Quando a volatilidade está baixa, você simplesmente se prepara
porque vai dar chicoteada. Volatilidade é igual uma mola. Você comprime, comprime, comprime. Na hora que você soltar, essa parada vai arrebentar. E ver a volatilidade baixa, a gente está em patamares baixos aqui, a gente sabe que vai dar uma porrada na volatilidade. Isso quer dizer, Gui, que o mercado vai para cima ou que o mercado vai para baixo? Não, não quer dizer nada. A volatilidade, ela só serve para você setar a sua expectativa. Qual que é essa expectativa? Cara, o mercado está parado. Vai ter uma movimentação forte, ou seja, você tem que se planejar antes da movimentação. Você tem que saber o que você vai fazer agora, enquanto a volatilidade está baixa. Porque na hora que ela estourar, não queira pegar o bonde andando, porque o bonde vai andar muito rápido e se você entrar no meio da movimentação, cara, chance de ou você colocar a estrela no topo ou simplesmente você vender e o mercado reverter na sua cabeça. Então, se preparar nesses momentos de volatilidade alta é já setar as suas expectativas, já setar já as suas ordens. Por exemplo, se eu comprei durante essa queda, vou já estar comprado esperando a alta, mas já vou estar também estopando muito claro, muito rápido, caso venha a queda. Então, como a gente está numa lateralização, cara, você tem que ter a estratégia para ambos os cenários. Pô, se der porrada para cima, o que você vai fazer? Se der porrada para baixo, o que você vai fazer também? Se der porrada para baixo e não pegar seu stop, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai comprar mais? Você vai diminuir seu custo médio? Você vai sair do mercado, mesmo no loss, sem pegar o seu stop? Então tem que ter a sua estratégia. Momentos de volatilidade baixa é momentos para a gente parar, para a gente pensar e para a gente simplesmente estruturar as nossas estratégias. Depois que o mercado estiver movimentando, não queira tentar pegar o movimento no meio do caminho, beleza? Então, volatilidade baixa, setando as nossas expectativas. Eu acredito que pode ser essa semana a porrada da volatilidade. Se não for essa semana, no máximo, na próxima semana, a gente vai ter porrada de volatilidade. Bom, a gente começou a nossa análise de hoje falando exatamente sobre a demanda do ativo. Lembra? Oferta e demanda. 2 pontos chaves que a gente precisa saber dentro de um mercado, de qualquer mercado que você estiver fazendo investimento. Cara, se você estiver comprando casa, se você estiver comprando carro, se você estiver comprando tomate no mercado, já falei isso aqui dentro do canal, por que o preço do tomate no Brasil lá atrás foi parar em R$20 o quilo? Cara, simplesmente oferta e demanda. Isso é o que rege o preço de tudo. Então, quando a gente olha para demanda, legal, a demanda está aumentando. Lembra, a gente tem novos usuários a mais do que a gente tinha no topo de complacência. E quando a gente olha para oferta circulante, a oferta circulante segue diminuindo sem dó. A gente tem um long term holder acumulando sem dó. Quando a gente olha para os patamares aqui, ó, eu estou considerando moedas acima de 1 ano. A gente tem moedas acima de 1 ano simplesmente no nosso all time high. A gente está num patamar mais alto do que a gente esteve em 2015. O que isso quer dizer? Significa que a gente tem menos moedas disponíveis para compra do que a gente tinha no fundo de 2015. Não dá nem para comparar com 2018. 2018 já ficou para trás. A gente está vivenciando a maior acumulação de bitcoins pelo long term holder. Long term holder é o cara que investe no longo prazo, é o cara que está simplesmente pensando no ciclo do mercado. A gente tem a maior concentração de supply na mão desses caras. Se a gente tem a maior concentração de supply na mão desses caras, a gente tem a menor concentração de supply em circulação, oferta e demanda. Então, se a gente tem a oferta menor e a demanda subindo, cara, a gente está simplesmente no cenário perfeito para o preço continuar subindo. Por isso que eu falo, é sustentável sim essa alta que a gente está tendo. Só louco para olhar para o mercado e falar que isso é insustentável, falar que isso é manipulação. Cara, não dá para falar isso nesse momento, porque a gente não tem mais oferta circulante, a oferta está saindo de circulação, a gente tem demanda entrando em cima do ativo. Pô, Gui, isso significa que a gente vai parar na lua, então, que o preço só vai subir? Não, galera, calma, não é assim. O preço ele não anda em
linha reta, ele anda em movimentos, ele tem time também. Um ciclo para a gente bater ao time high vai levar alguns anos, a gente vai bater isso lá para o final de 2024, lá para o final de 2025, leva tempo para a gente formar um novo all time high, para a gente formar um ciclo do mercado. Tem que ser paciente, cara. Se você quer realmente fazer 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes de multiplicação do seu capital, você consegue fazer isso em cripto, sim. Só que você tem que esperar um ciclo acontecer, cara. Um ciclo é exatamente um período de 4 anos, de 5 anos, mais ou menos. É um período que leva tempo. Uma tese, ela leva tempo a ser consolidada, beleza? Então, toda essa movimentação que está acontecendo é muito saudável. Long Term Holder segue acumulando sem dó. A gente vê os players mais macaco velho, os velhacos, simplesmente acumulando, aportando, montando suas posições e esperando com paciência. Lembra, cara, você tem que ter paciência nesse mercado. O Fernando Celista é um cara de dentro da comunidade on-chain e ele tá aqui no meu canal desde o começo, cara. E ele sempre comentava no começo, às vezes ele ainda comenta, hoje ele fala mais dentro da comunidade on-chain, mas ele sempre comenta que estão pagando caro, estão pagando alto por paciência. Paciência vale a pena, galera. Ter paciência, esperar as coisas acontecerem e não ser afobado é a melhor maneira de você conseguir lucrar no mercado financeiro, beleza? Então, com muita paciência, o Long Term Holder segue acumulando. E se a gente olhar para a idade das moedas que estão sendo vendidas aí, cara, gosto bastante de trazer esse gráfico aqui para vocês, porque esse gráfico aqui, ele é bem claro das movimentações que acontecem. Barra vermelha, moedas antigas sendo vendidas. Barra amarela, moedas intermediárias de idade sendo vendidas. Barras verdes, moedas jovens sendo vendidas. Cara, só moedas jovens sendo vendidas. A gente não tem moedas velhas sendo vendidas. Na verdade, a gente está até diminuindo o histograma aqui. Isso mostra que a gente está cada vez mais tendo movimentações de moedas mais novas no mercado. Simplesmente eu me preocupo quando players antigos, quando moedas antigas estão sendo vendidas. Não tem moedas antigas sendo vendidas, cara, sigo posicionado, sigo comprado, vou seguir com a minha tese maturando, vou seguir pacientemente esperando o ciclo acontecer. Na hora que tiver sinais negativos, eu saio do mercado, mas enquanto isso não acontecer, eu não posso sair do mercado, porque eu falo bastante, hoje é mais caro você estar de fora do mercado do que você estar dentro do mercado. Existem momentos para tudo dentro de um ciclo de mercado. Existem momentos que é melhor você ficar fora, existem momentos que é melhor você ficar dentro, porque o preço de você ficar fora, ele pode ser muito alto nesse momento. O que seria esse preço ficar alto? Cara, simplesmente você perder um ciclo subindo aí na sua frente, beleza? Então a gente vê moedas antigas não está sendo distribuídas. Cara, hoje eu olhei isso daqui, eu vou até trazer uma análise pra galera na comunidade on-chain sobre isso daqui, mas eu gostaria de compartilhar com vocês também. Cara, olha o tamanho dessas barras que a gente está tendo aqui. A gente está tendo o segundo maior período de Ethers colocados em stake. A gente só teve uma movimentação assim lá no começo, quando saiu o stake. Veja só, aqui a gente teve por volta de 90 mil Ethers por dia sendo colocados em stake. Levou essa movimentação aqui, levou mais ou menos uma semana. Olha só, e isso eu tô falando 90 por dia durante uma semana. Multiplica isso daí por 7. Olha só, agora a gente tá tendo também uma média de 80 mil Ethers sendo colocados em stake por dia, a maior movimentação que a gente está tendo desde lá do começo. Cara, a gente está falando que a gente bateu o topo, a gente teve topo de complacência, a gente teve início do bear market, onde teve bastante Ethers entrando em stake, mas veja que depois que a gente entra em fase de capitulação, depois que o Ether cai bastante, depois que a gente tem um mercado mais morto, né, um mercado mais bearish, a gente está tendo a maior movimentação de Ether sendo colocados em stake. E aí, o que isso nos reflete? Falta de supply em circulação, galera. Mais uma vez, um demonstrativo aonde a oferta de um ativo ela está saindo de circulação. Se você está colocando em stake, significa que você está pegando esse Ether e travando ele lá
pro futuro. A gente vai ter as datas de liberação com Shanghai Fork aí, cara, vai chegar isso em breve. Mas quando isso chegar, a gente tem que ver se o movimento de Ethers em stake, ele vai continuar. Eu acredito que ele vai aumentar ainda mais quando a gente tiver a liberação do Ether 2.0, né? Então, eu vejo que tá diminuindo também o supply circulante do Ether. E se a gente olhar o movimento de deflação que está acontecendo no Ether, cara, é bizarro. O Ether está simplesmente se tornando um ativo extremamente deflacionário. Isso em um mercado que não está em euforia. Isso em um mercado que não está tendo tanta utilização da rede. A gente sabe que NFT está super morto. A gente sabe que DeFi está super morto também. Até mesmo as próprias transações de Ether, se a gente olha o Uniswap, por exemplo, tá com as transações bem mais baixas do que elas são em movimentos de alta no mercado. Ou seja, o Ether também tá tendo essa movimentação de remoção de supply circulante. Cara, anota essa frase e cola ela na frente do seu computador. Essa frase se chama supply squeeze. Se traduzir isso para o português, vai dar o aperto do fornecimento, né? Aperto da quantidade de moedas que a gente tem. O que seria esse aperto? Não vai ter para todo mundo, cara. Não tem para todo mundo. E quando entra o sentimento positivo, quando entra a euforia, quando todo mundo... Cara, vocês sabem, eu já postei aqui no meu canal já faz um tempo já explicando minha tese sobre bull market. E vários players ainda falam em bear market. No dia que 100% das pessoas estiverem falando sobre bull market, no dia que as notícias estiverem positivas, no dia que o conflito entre Ucrânia e Rússia acabar, no dia que a gente ter diminuição da taxa de juros, no dia que tudo estiver perfeito, não vai ter supply para todo mundo. Quem quiser entrar vai ter que pagar caro, porque quem vai estar vendendo essa parada não vai querer vender barato. Por exemplo, eu tenho o comportamento de long-term holder. Simplesmente compro na capitulação, esqueço, coloco aquilo na wallet, guardo no cofre e daqui 3 anos eu vou olhar para aquilo. Cara, simplesmente eu não quero vender por qualquer coisa. Eu quero uma multiplicação de capital de 10 vezes nessa parada. Se isso não acontecer, tá bom, eu vou esperar até que isso chegue em 10 vezes. Não vou vender antes de uma movimentação de euforia. Então, quem quiser entrar quando o cenário estiver perfeito, vai ter que pagar caro. E já dizia Warren Buffett, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Se você não entendeu essa frase, é compre quando ninguém quer comprar e venda quando todo mundo quer comprar. Beleza? Então, pensando nisso, a gente vê a mesma movimentação para o Ether também. Essa falta de supply aí dentro das corretoras, né? A gente vai ter essa falta de supply dentro das corretoras. Se a gente puxar aqui, ó, o BTC, por exemplo, cara, a gente pode ver que já não tem tanto supply nas corretoras como a gente tinha lá no passado. Quer ver? Exchange Position, Exchange Balance, aqui, ó, percentual. Se a gente olhar para o percentual dentro das exchanges, a gente está falando do menor patamar, galera, desde 2017. O patamar que nós estamos hoje foi o patamar lá de 2017. 11% do supply só está dentro das corretoras. A gente já chegou a ter 17% do supply e desde quando começou a narrativa de que o institucional está entrando no mercado e o institucional não é um cara que vai deixar o seu dinheiro dentro da corretora, porque ele sabe que a corretora pode quebrar e a gente viu que a corretora quebra. Então, ele faz a sua própria custódia. E quando a gente olha essa movimentação, cara, diminuindo drasticamente o supply dentro das corretoras. Anota a palavra supply squeeze, porque isso vai acontecer e quando isso acontecer, a gente vai ter grandes porradas dentro do mercado, beleza? Bom, a gente tem S&P, não quero falar muito mais de mercado americano com vocês, eu acho que eu como investidor já estou empapuçado de olhar para toda essa narrativa de aumento da taxa de juros, o que o Fed vai falar, a gente vai ter payroll, a gente vai ter... Cara, eu tô cansado já de olhar esse tipo de coisa, porque já faz muito tempo que eu não tomo decisão no mercado cripto
por conta do que acontece no mercado americano. Eu gosto de ficar ligado, sabendo o que está acontecendo no mercado americano, principalmente porque eu também invisto no mercado americano. E como a gente teve a correlação durante todo o bear market, era interessante a gente ficar olhando para S&P, a gente ficar olhando para Nasdaq, a gente ficar olhando para a taxa de juros, para entender o que está acontecendo nas criptos. Só que a gente está se descorrelacionando do mercado. Como que a gente sabe que a gente está descorrelacionando do mercado? Cara, olha as movimentações que estão acontecendo. A gente teve grandes porradas de alta no BTC, não aconteceu nada no S&P. Se a gente olha para sexta-feira a gente teve uma grande porrada de alta no S&P e não teve nada dentro das criptos. O BTC ficou parado. Então, por conta dessa descorrelação, eu tô tirando o pé de ligar essas duas análises. Eu já não tomo decisão nas criptos pelo fato de movimentações estarem acontecendo dentro do S&P. Eu tomo decisões em cripto olhando para análise on-chain, olhando para cripto, entendendo cripto. E, cara, simplesmente isso. Os mercados, eles são correlacionados até um certo tempo, até um certo time. Já comentei com vocês, você não toma decisão se vai comprar ou vender BTC olhando para o vizinho, olhando o que o seu vizinho está fazendo. O vizinho é o S&P. Cara, você simplesmente olha para os dados do BTC e você decide se você vai comprar aquele ativo ou não. Como agora a gente está perdendo bastante essa correlação dos mercados, de toda essa movimentação, e o BTC bateu topo, se eu não me engano, 2 meses antes ou umas 6 semanas antes do S&P, eu sei que também a gente pode ter batido fundo antes do que o S&P. Então a gente pode ter esse descorrelacionamento, sim. Por isso eu vou evitar cada vez mais trazer análises para vocês aqui do mercado americano. Quero falar especialmente sobre cripto. Eu sou um analista on-chain, eu sou um analista de cripto. Não sou economista. Cara, entendo de economia, entendo de ciclo de mercado, entendo de S&P, entendo de tudo isso. Só que eu já tô cansado desse papinho de tipo, pô, o Fed agora vai aumentar 0,75, pô, o Fed vai aumentar... Cara, isso tá me preocupando muito menos do que eu olhando para os dados on-chain. Olha só, a gente está tendo a maior acumulação do long-term holder, a gente está tendo o maior número de Ethers depositados em stake, e eu vou ficar preocupado com o que o Jeremy Powell vai falar na próxima reunião? Cara, não, eu não posso ficar olhando para o vizinho e tomando decisão em cima do vizinho, e sendo que tudo está acontecendo na minha frente. O mercado cripto está se movimentando na minha cara. A gente está tendo a diminuição do supply circulante na minha cara. Está aumentando a demanda do mercado cripto na minha cara. Então, se tudo isso está acontecendo, eu vou olhar para esse lado. Não vou ficar tanto preocupado com o que está acontecendo com os Estados Unidos, se China está imprimindo dinheiro ou não. Cara, macroeconomia já deu, porque até então todos analistas do mercado cripto hoje falam sobre o mercado americano. Então, como já tem muita gente falando, eu prefiro não falar mais disso, beleza? Então a gente vai pular direto para o BTC para entender o que está acontecendo no nosso price action. Quando eu vejo o price action do BTC, a gente segue em tendência de alta, formando topos e fundos ascendentes. O que eu vou me preocupar se a gente vier a perder os 20 mil dólares, 21 mil dólares? Vou sair vendendo? Não vou sair vendendo. A galera da comunidade on-chain sabe qual que é a minha visão e sabe como que eu me comporto nesses cenários. Acho cedo ainda para vender, cara. Comprei aqui atrás, tô acumulando desde julho do ano passado, tô comprei 22, comprei 21, comprei 20, comprei 18, comprei 16. E, cara, não é hora de realizar lucro, não é hora de colocar esse lucro no bolso. A hora vai chegar e essa hora vai ser lá na frente, depois do halve, depois que a gente tiver todas as mensagens positivas em cima do mercado, beleza? Então eu vejo que a gente ainda está em estrutura de alta. Para mim, isso daqui é tentativa de formação de fundo, região de compra, stop bem claro, bem posicionado, abaixo do fundo anterior aqui. Cara, simplesmente pensando pro curto prazo, o que
pode acontecer no preço? A gente pode perder a estrutura e a gente pode vir perder o fundo anterior aqui. Então, meu stop está muito claro. Lembra que a volatilidade vai estourar? A gente pode ter uma movimentação de porrada de alta, como essas porradas que a gente teve aqui, ó, em um único dia. Em um único dia. Olha essa porrada de alta que a gente teve em um único dia. Vou entrar no meio de uma movimentação dessa? Vou entrar quando o candle fechar? Não, cara, eu não entro em meio de movimentação, vou entrar aqui embaixo. Então, se for para baixo o mercado, eu vou estopar a minha operação com um pequeno loss. Se o mercado for para cima, eu estou posicionado, eu estou comprado. Então, lembra da história da volatilidade? Estou preparado aqui para a volatilidade vir e dar uma porrada para cima. Simplesmente comprado nessa região, stop bem claro, abaixo dessa região aí também do fundo anterior. Isso daqui falando pro curtíssimo prazo, né? E, cara, e vou esperar a movimentação. Vim falar que essa movimentação não é saudável é porque você não sabe ler história que o candle te conta. Eu não quero saber nomes de candle, eu quero ler a história que o candle me conta. Olha aqui, dias de alta, dias dos touros dominando o mercado. Quando vem a força vendedora, vem fraca, pomba, porrada de alta. Força vendedora vem fraca, um dia só com força vendedora forte, estabiliza, bumba, porrada de alta. Força vendedora entrando no mercado. Olha só, dias de força vendedora dentro do mercado para conseguir engolfar um único dia de força compradora. Ou seja, para mim, os compradores estão muito mais confortáveis dentro dessa movimentação do que os vendedores. Essa é a história que o candle me conta. Então, eu vou jogar o jogo junto com aquela força predominante. Vou jogar junto com os compradores, junto com os touros. E já comentei com vocês que assim que a gente romper os 25 mil dólares, os 25.300 ali, na verdade, né, não vai dar tempo nem de olhar pro lado, porque a gente vai ter liquidação em cascata dos apostadores de short e isso daí vai degringolar o mercado para cima. Como a gente tem alguns apostadores de alta também, que quando a gente perder esse fundo anterior aqui, a gente vai dar um soluço rápido aqui, mas a gente tem muito mais pessoas em short do que pessoas em long nesse momento, beleza? Se a gente olhar pro book de oferta, a gente vai ver que o book de oferta tá limpo, pelado, não tem ordem para nenhum dos lados, nem para cima, nem para baixo. As barras amarelas aqui, cara, se você não souber usar o Trading Light, eu soltei um vídeo aqui no canal ontem, vou deixar linkado aqui no card, explicando como que usa o Trading Light, como que a gente coloca as barras amarelas e como que a gente deixa também as barras mais claras e quais são as regiões mais importantes. Olha só, não tem nada no book. O mercado está simplesmente livre para andar tanto para cima quanto para baixo. E é o que eu tô falando junto com a volatilidade. Vai dar porrada, não vai dar tempo nem de pensar na hora que a movimentação acontecer. Vai chicotear ou para baixo ou para cima. Movimentações laterais desse jeito não tem padrão gráfico que funcione. Todos os padrões eles vão dar uma probabilidade de 50-50. Mercado lateralizou, cara, é muito mais complexo de você saber para que direção ele vai. Tem dias que eu abro o vídeo aqui com vocês e eu falo, hoje o mercado está mais favorável para cima, hoje o mercado está mais favorável para baixo. Só que na lateralização não dá para saber para que lado que o mercado vai. O que você pode fazer? Você vai ficar só observando? Não, cara. Você pode montar a sua estratégia mesmo na lateralização, entendendo que pode ir para os dois lados e qual que vai ser a sua tomada de decisão para qualquer um dos lados que ele acontecer, beleza? Então o book tá limpo, essa parada pode chicotear para todos os lados. Se a gente olhar o Ether tá lateral também, ele tá lateral dentro dessa região aqui. Quando o Ether romper os 1.700 ali, cara, provavelmente ele vai parar nos 2 rapidinho, nos 2 mil dólares, se ele romper. Se ele perder também essa região, ele vai vir buscar patamares mais baixos. Perdeu os 1.400, a gente pode ver Ether novamente a 1.300. Tá lateralizando, tá com o mesmo padrão aqui. Se a gente olhar o RSI tá esfriando,
aumentando, RSI tá diminuindo, tá na metade, o RSI do BTC também tá na metade, então a gente tem espaço para ir para qualquer um dos lados, tanto para cima quanto para baixo. Se a gente olhar o book do Ether, a gente vai ver a mesma coisa. O book do Ether está simplesmente limpo. Pelado também. A gente vai ter algumas pequenas regiões de ordem ali, 1.650, depois os 1.700, aonde é a resistência. A resistência maior do Ether tá ali nos 1.700. E a gente vai ter também o suporte no Ether ali nos 1.500 também. Ou seja, essa lateralização aqui que eu mostrei para vocês. Enquanto a gente não sair de dentro dessa lateralização aqui, o mercado ele vai ficar lateral. Então, novamente, dá para a gente saber para que lado que o mercado vai? Não, não dá para saber para que lado que o mercado vai. Dá para a gente se preparar, dá para a gente se prevenir. Se comprar dentro dessa região, que geralmente a gente compra em suporte e vende em resistência, comprou nessa região, stop claro, bem posicionado e simplesmente a gente vai esperar por uma movimentação de alta lá na frente, beleza? Então eu tô olhando para o mercado, eu inicio essa semana exatamente olhando para uma estratégia. Eu tô comprado, comprei um pouco mais, operações de curto prazo, tá? Comprei para posições de curto prazo com essa queda que a gente teve aí, fiz alguns aportes, a galera da comunidade on-chain sabe da minha carteira, tem acesso à minha carteira e também sabem algumas dessas estratégias do curto prazo, eu sempre posto lá dentro também. Lá dentro é mais uma visão investidor do que uma visão trader, né? Então por isso eu posto lá mais o longo prazo do que o curto prazo. Mas comprei nessa região, estou posicionado, tenho estratégias claras, stop claro e a gente está simplesmente esperando essa porrada da volatilidade. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Estou aqui todos os dias da semana te entregando um mega conteúdo, beleza? E amanhã eu vou anunciar uma novidade para vocês. Eu farei uma Masterclass no final desse mês, mas amanhã eu anuncio isso daqui para vocês e como que faz para participar dessa Masterclass, beleza? Vai ser 100% gratuita. Bom, então é isso, galera. Tamo junto. Forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Valeu!